Você pode abrir comigo em Efésios 1? Amém? Antes da gente ler, só recapitular com vocês onde a gente parou. Eu estou nesse exato momento agora, a gente está conhecendo agora uma oração de Paulo. Eu falei no culto passado, que se a gente tivesse a oportunidade de sentar com Jesus, de sentar com Paulo, Pedro, e perguntar como é que tu ora, né? A gente não tem essa oportunidade pessoalmente, mas biblicamente nós temos. E a gente está diante de uma oração de Paulo. A gente, através desse texto, consegue descobrir o assunto que Paulo orava. Então, não tem assunto mais bíblico para ser orado que esse. Meu objetivo com esse ensino hoje e o passado é mostrar para você assuntos que não podem faltar na sua oração. Quando você for orar por você, quando você for orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe. Orações que Paulo fazia pela igreja que ele pastoreava, que ele plantava, que ele supervisionava à distância. Então, aqui agora nós estamos diante de uma teologia prática. A gente pode aprender como orar. Amém? A gente já veio de um momento importante. A primeira coisa que Paulo quis fazer para a igreja de Éfeso foi mostrar a teologia que ele mais acha importante. Em forma de louvor, de adoração ao Senhor, ele já começa a epístola, essa carta, falando de como Deus nos salvou. Grato, em adoração, por tudo que Deus fez. Ele já começa com um distintivo. O que tem de mais importante, o que me mantém motivado, o que me mantém alegre, o que me mantém adorando, é esse assunto. E eu tenho falado um bom tempo para vocês. Ele falou sobre nós sermos eleitos antes da fundação do mundo, sem ter feito obra alguma, apenas porque Ele nos amou, para que a gente vivesse uma vida de santidade. Então eu falei para vocês que o eleito só pode se chamar eleito desde que ele lute pela sua santidade. Não é característica de um eleito viver uma vida abandonada no pecado. Não é uma característica. Eu não estou falando perfeição, eu estou falando a luta. O que é a luta pelo pecado? É sentir tristeza quando peca. É sentir dor pelo pecado. É não estar feliz no pecado. É entender que não aguenta mais viver nessa terra por conta do pecado e não vê a hora de poder estar com Cristo. Quem nasceu de novo é pobre de espírito. Vê a sua pecaminosidade, mas entende que não é só ver. Não adianta falar, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou um depravado totalmente. Não adianta dizer apenas isso. Tem que entender que precisa viver em comunhão com Cristo. Então, nós acreditamos aqui que todos vocês estão lutando por uma vida de santidade. O que é lutar por uma vida de santidade? Eu não estou com vontade de orar, eu vou orar. Eu não estou com vontade de perdoar, eu vou perdoar. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, eu vou ler, eu vou lutar. Vai parecer difícil, vai parecer chato. Nem sempre eu vou gostar, mas eu vou lutar. E quando eu fico sem orar, quando eu fico sem ler a Bíblia, quando eu fico sem perdoar, eu sinto tristeza profunda. Eu me incomodo. Eu não fico feliz. Parece que algo está faltando em mim. Parece que eu estou desconectado. O eleito, ele foi eleito para viver uma vida de santidade. E na terra, a nossa vida de santidade é uma guerra. É uma construção. Quem já passou por obra na sua casa sabe que no momento que está em construção a sua casa, não é um ambiente tão fácil. Não é confortável, não é fácil. As coisas estão fora do lugar, tem poeira, mas você sabe que quando estiver pronto vai ser algo lindo. Essa é a nossa salvação. Parece que está um caos, parece que não está dando certo, parece que é difícil, parece que você não vai conseguir, mas isso tudo é Deus te moldando, te guardando, te protegendo e te dando todos os escapes necessários
Paulo fala que a teologia mais importante para a vida dele, que faz ele louvar, é saber que foi escolhido por Deus antes do mundo existir para ser santo. Segundo, outra alegria de Paulo é ser predestinado. O que é ser predestinado? Se eu sou escolhido, eu não apenas fui escolhido. Um exemplo básico é assim, vamos brincar de pira-pega, né? E aí eu escolhi 5 pessoas para brincar comigo. Quem é que vai ser a mãe? Predestinação é você dar um destino. Olha, você vai ser tal coisa. Além de nos escolher, ele nos deu um destino, sermos filhos. Somos adotados. Amém? E eu ensinei para vocês que filho tem que entender que tem que ter relacionamento com Deus. Como é que vai ter um relacionamento com Deus? E relacionamento com o próximo. Não adianta viver uma fé sem comunhão com pessoas, sem conversar com pessoas, se afastando da sua comunidade de fé. Nós também falamos que nós temos redenção. Paulo se alegrava nisso. Ele falava, eu sou escolhido para ser santo, eu sou predestinado para ser filho, eu tenho redenção, porque eu não sou escravo do pecado. O que significa isso? Eu posso dizer não para muitos pecados. Nem todos eu vou conseguir. Mas eu já tenho a capacidade de dizer não para muitos pecados. A maioria dos pecados você não conhece, você não percebe que você está pecando, mas tem pecados que você percebe. Baseado nisso, você pode dizer não. E toda vez que a gente diz não para o pecado, não é confortável. Toda vez que você fala, olha, conseguir falar não para o pecado não é confortável. Se tu ficou muito alegre, significa que aquilo nem era uma coisa por qual tu devia lutar mais. Tu já conseguiu vencer aquilo. Na maioria das vezes, quando você diz não para o pecado, é desconforto. Você perde alguma coisa, você sacrifica alguma coisa, você não se sente feliz carnalmente falando, não dá prazer. Nós temos redenção, nós não somos escravos. Então a pessoa quando fala, olha para mim e fala assim, não, porque eu sou assim. Não, você precisa de vergonha na cara, você não é assim. Ah, porque eu sou temperamental, ah, porque eu não consigo perdoar. Não, você não é assim. A Bíblia fala que nós temos redenção e a luta é para a gente dizer não para o pecado. Paulo também falou que ele louva e se alegra porque nós temos perdão de pecados. E eu disse para vocês, só existiria uma desculpa que nós poderíamos dar para não estarmos com Cristo. Que é aquela famosa desculpa que você ainda dá até hoje. Ah, Senhor, mas eu sou muito pecador. Ah, Senhor, eu não vou mais porque eu sou pecador. Ah, Senhor, eu não oro mais porque eu pequei muito. Ah, Senhor, eu peco demais. Por que tu me escolheu? E Paulo vai dizer que nós temos perdão dos pecados. Até essa desculpa que você poderia dar para não estar com Deus não adianta. Porque até essa desculpa ele resolveu. Ele perdoou teus pecados. Por último, os 2 últimos nós falamos que Deus derramou sua graciosa, gloriosa graça sobre nós. A palavra derramar significa de uma vez por todas. Ele não derrama aos poucos. Ele não precisa derramar 2, 3, 4 vezes. Ele derramou de uma forma definitiva e te encharcou inteiro. Não há 1 centímetro da nossa existência que não tenha graça. Isso mostra que não vai acontecer de um dia você acordar e a graça que está sobre a tua vida ter acabado. É essa segurança que nós temos. A graça do Senhor é suficiente para cobrir uma multidão de pecados. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Isso é até esquisito a gente entender diante de tanto pecado que a gente tem. E por último, Paulo falou que foi da vontade de Deus revelar para a gente, com todo entendimento, né, com toda a frônesis, né, e sabedoria, o plano de redenção. Você pode entender o Evangelho. Deus deu essa capacidade, Deus revelou o plano dele para que todo mundo nesse lugar entenda. Logo, quando até hoje você não consegue falar sobre isso, é você que não quer entender, porque Deus quis revelar e Deus quer te dar entendimento, é você que não quer. E aí ele finaliza dizendo, vocês têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo é um símbolo, é um selo
que dá segurança para vocês de que vocês estão salvos. Quem crê que tem o Espírito Santo, diga amém. Amém. O Espírito Santo é a nossa maior segurança. Foi isso que eu ensinei na primeira parte de Efésios para vocês. Um ensinamento valiosíssimo. E aí, na pregação do domingo passado, nós entramos na sessão onde Paulo elogia o pessoal de Efésios. Ele fala o seguinte: eu estou sabendo, eu ouvi falar do amor que vocês têm e da fé que vocês têm. E aí eu mostrei para vocês no último domingo que se a gente de fato entendeu tudo que eu falei agora nesse resumo, isso tem que dar para a gente uma fé que é visível. É aquela fé que é mostrada nos nossos relacionamentos, a forma que a gente trata as pessoas. Fé verdadeira, ela é visível. Fé verdadeira, ela tem obra. Eu não precisei fazer uma obra para ter fé. Deus me deu fé e a minha fé tem que ter obras. Porque eu uso isso para agradecer ao Senhor. Toda vez que você tem seus relacionamentos transformados, você mostra que você entendeu quem é Cristo. E eu trouxe para o ambiente da nossa casa, né? Que é no ambiente da nossa casa que a gente de fato vai entender se a nossa fé é real. Porque fora a gente pode mentir, enganar, fingir. Na igreja que a gente se encontra de vez em quando, a gente pode fingir. Por isso que eu digo uma coisa: quando uma pessoa, presta atenção, quando uma pessoa não consegue controlar seu temperamento, suas atitudes e a sua forma de se relacionar na igreja, olha só, na igreja nós nos encontramos aos domingos, amém? Alguns domingos de manhã, alguns domingos à noite. Quando alguém não consegue disfarçar o seu temperamento, o seu comportamento, em um momento tão rápido, público que nós estamos juntos, tu imagina o que ela faz em casa. Porque tem estágios, né? Tem aquela pessoa que é um capeta em casa, aqui se mantém sereno. Tem aquela pessoa que é tão capeta que ela é capeta em casa e na igreja. Você chega perto dela, ela tem um temperamento horrível, uma forma de falar horrível, atitudes horríveis. Paulo deixa muito claro: a fé de vocês é vista pelo amor que vocês têm com os outros. Amém? Amém. Então, nessa nova humanidade que nós somos, por termos o Espírito de Deus, a fé e o amor são coisas que têm que pertencer uma à outra. Aí ele fala assim: grato por isso, ele diz que ora sem cessar por eles. E aí eu dei uma ênfase para vocês no último culto, que é interessante a forma que Paulo ora. Geralmente nós oramos quando estamos desesperados, quando estamos tristes, chateados, ou precisamos de alguma bênção para essa terra. O motivo de Paulo orar nesse caso não é dor, não é dificuldade, é gratidão. Sabe por que isso é interessante? Porque Paulo está preso nesse exato momento. Ele está em prisão domiciliar. Ele está num momento difícil da sua vida. Ele não tem liberdade para andar aonde ele quer. Ele poderia ter orado por isso, ele poderia estar pedindo oração por isso. Mas a primeira coisa que ele faz é, numa circunstância dessa, ele ficou alegre, porque ele ficou sabendo que os irmãos tinham uma fé vista pelo amor ao próximo. E ele fala: isso me impulsionou a orar por vocês. Olha que coisa interessante. Isso impulsionou ele a orar para agradecer a Deus. E eu falei no último culto sobre a nossa postura de, muitas das vezes, querer orar pela nossa família por causa de uma dor ou de uma dificuldade. E a oração pela gratidão do marido que você tem, da esposa que você tem, do pai que você tem, da mãe que você tem, do irmão que você tem, da igreja que você tem, que nada disso é perfeito. Mas também não é 100% horrível.
Cada pessoa que está me olhando aqui tem seus erros e suas qualidades. Agora a pergunta que fica é por que a gente esquece tão rápido das qualidades e faz um escândalo por causa dos defeitos? Vocês já perceberam a energia que a gente gasta por causa de um defeito do nosso próximo? A energia que a gente faz para ficar com raiva, para falar, para espernear, para brigar, para ficar tempo sem falar, sem olhar, quando uma qualidade dura segundos. E eu incentivei vocês a olhar para a casa de vocês e agradecer pelas qualidades que Deus tem colocado na vida das pessoas que vivem com você. Aquela pessoa que quando você olhar, se você olhar para 2 anos atrás e olhar para essa pessoa hoje, olha o quanto ela já mudou, olha o quanto ela já se transformou e a gente ainda fica falando de coisas do passado. Você olha para o seu marido hoje, olha o que ele já mudou de 5 anos atrás. Você olha para sua esposa, olha o que ela já mudou de 5 anos atrás. Você está falando de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, de 1 ano atrás. Olha o que Deus está fazendo na vida do teu filho, do teu irmão, da tua irmã. Em vez de a gente gastar nossa energia para orar, agradecendo, a gente não faz. É por isso que aquele povo fica no deserto, em vez de chegar num tempo curto, fica anos e anos, até chegar na terra prometida. Agora eu vou ensinar para vocês uma forma de orar pela família de vocês. Eu comecei no culto passado a falar a primeira coisa. Paulo pede que Deus dê um espírito de revelação e de sabedoria. Paulo ora sem cessar por isso. Ele não orou uma vez. Tá bom? Isso é muito importante. Ele não ora uma vez e pronto. Isso faz parte da oração dele sempre. Ele pede para que Deus dê para a igreja espírito de revelação e espírito de sabedoria. E eu ensinei para vocês no culto passado que espírito de revelação e espírito de sabedoria não é o que aqueles gurus ficam dizendo. Eu tenho espírito de revelação, como se Deus fosse revelar algo além, algo novo. Não é isso que Paulo está pedindo. Paulo está pedindo que seja dado à igreja cada vez mais a capacidade de ver aquilo, de entender aquilo que eles nunca viram e eles nunca entenderam, mas não é algo novo, é algo que já foi revelado na Bíblia. É você que ainda não prestou atenção. Quem não viu foi você, mas essa revelação já está clara na Bíblia, já tem pessoas crendo, já tem pessoas entendendo. Então ele pensou assim, eu sei que vocês já têm uma fé visível através do amor ao próximo, mas eu não quero que vocês parem aí. Eu quero que vocês melhorem cada vez mais. Olha uma coisa interessante. Na nossa casa, enquanto a gente aponta o defeito do passado, tem um erro que você não pode cometer na tua casa. Toda vez que você senta para conversar com a tua esposa, o teu marido, o teu filho, que você pontua um erro, e vocês chegam a um acordo que vão mudar. Preste atenção nisso. Vocês chegam a um acordo que vocês vão mudar. Aquela pessoa que te prometeu que vai mudar, ela está fazendo aquilo há mais de 5, 3, 2 anos. Ela vai tentar não fazer, pode ser que ela erre. O que você vai fazer? Tá vendo? Não adianta. Um cristão não faz isso. O cristão, ele entende, poxa, tentou fazer uma vez, conseguiu, tentou fazer 2 vezes, conseguiu, errou numa terceira. Vamos tentar de novo. O que Paulo está vendo aqui? Tá bom, eles têm qualidades, mas precisa melhorar. Eles devem melhorar. Todos nós aqui temos erros e acertos e a gente precisa melhorar. Só que se a gente estiver se relacionando com nossos familiares, com marido, esposa, filhos, só serve para você ter que melhorar e para os outros. É só você, não, mas eu vou melhorar. Não, todo mundo também tem que melhorar um pouco. A misericórdia, a empatia é para com os outros também. A pior coisa é você viver numa casa
que você tem mais medo de viver lá dentro, porque você está com medo de errar, do que um ambiente de amor que te acolhe e você sabe que tem alguém com quem contar. Eu já prometi para minha mulher várias vezes que eu não ia deixar a toalha. Falhei em muitas. Provavelmente eu devo ter falhado agora, eu acho. Provavelmente. Mas o exemplo que eu quero dar para vocês eu falhei agora, lembrei agora. Mas o exemplo que eu quero dar para vocês é que existem situações na nossa casa que se a Tainá fosse me odiar, se eu fosse odiar ela, mas vocês que são casados há mais tempo sabem disso. É diferente você ter uma casa que tem um parceiro de verdade. E é diferente quando tem um acusador na tua casa. É completamente diferente. Sabe o que eu acho bonito em Paulo? Porque vocês vão perceber que essa igreja tem defeitos. A gente vai ver um pouco mais para frente. Mas a primeira coisa que Paulo mostra para eles, fala assim, vocês têm um parceiro aqui. Eu sei que vocês têm qualidades, eu vejo essas qualidades. E eu estou disposto a dar a mão para vocês, porque eu oro por vocês o tempo todo, para vocês serem melhores. Paulo não fala visivelmente, mas Paulo sabe que tem erros. Sabe o que Paulo faz? Eu estou orando por vocês. Tudo que eu falar para vocês que tem que ser corrigido, eu estou falando porque eu oro por vocês. Diferente de uma casa aonde o cônjuge só aponta o dedo e não sabe dobrar o joelho para orar e levantar quando está caído. Porque, por acaso, a pessoa que mora com você não passa uma crise espiritual? A pessoa que mora com você não pode ter uma queda? É só você que pode. Porque o dia que você cair, o dia que você estiver numa crise pesada, você vai perceber o quanto você precisa de alguém. Quem está me entendendo? O que eu percebo no comportamento de Paulo? Eu vou corrigir vocês. Mas antes eu quero deixar claro. Quem está aqui é alguém que sabe a qualidade que vocês têm e ora por vocês o tempo todo. Eu posso estar me deparando com casais aqui que são especialistas em acusar um ao outro, que são especialistas em se amargurar, mas se abrisse um telão aqui agora para mostrar quantas vezes orou, vai ser zero. Nós que estamos aqui como igreja, nós que estamos aqui como família, a gente tem que decidir de que tipo de parceria nós vamos ter. Que tipo de convivência nós vamos ter. Que tipo de convivência você vai ter na tua casa? Você é alguém que as pessoas podem contar? Mas, pastor, contar com o quê? Com perdão? Contar com um abraço? Contar com uma mão para levantar? Contar para falar a verdade da forma correta? E o mais difícil de todos, contar para orar. Vou ser bem sincero para você, enquanto a gente for egoísta e a gente falar a verdade para destruir alguém ou para a gente ser agradado, quem vai ser destruído vai ser você. Não te preocupa, Deus vai te alcançar e te pegar. Egoísta não sobrevive. Pessoas maldosas não sobrevivem. Sabe, Deus sonda o nosso coração. Deus sabe as nossas mágoas, Deus sabe as nossas vinganças, Deus sabe as nossas tolices. Não se enganem. Deus sabe, Deus está vendo. O comportamento de Paulo tem que ser o nosso. Eu conheço a fé de vocês, eu estou vendo o amor de vocês, eu oro sem cessar por vocês, para agradecer a Deus e, além disso, pedindo para que vocês sejam cada vez melhores. Meus irmãos, não tem nada melhor do que viver com alguém que seja assim com você. Não tem nada melhor do que estar casado com alguém que você olha
e você fala assim, pode ser o mal que vier, a dificuldade que vier, eu não estarei sozinho. Quem é casado sabe disso. A maior dor, o maior ataque, a maior doença que você pode ter na sua vida pode ser gerada dentro de casa. É o que você fala para o filho, é o que você fala para o marido, é o que você fala para a esposa. E nesse exato momento você pode estar pensando assim, ele fez isso comigo, ela fez isso comigo. Você é egoísta, porque eu não estou falando para você pensar em você. Eu estou falando para você pensar no sentido de que você já fez isso com alguém. Para de ficar pensando que tudo é contra você. Qual foi a última vez que você orou? Será que a gente está orando pelas pessoas que a gente ama? Será que você está orando por essa igreja mesmo? Será que você está orando pela tua família mesmo? Será que isso é verdade? Ou isso é só uma mentira que a gente conta para dizer que a gente é crente? Será que alguém aqui dentro pode passar por uma fraqueza? Será que alguém aqui dentro pode estar mal espiritualmente? E se eu estiver mal espiritualmente? O que você vai escolher? Pensar mal de mim, orar por mim, me dar um abraço? E se for alguém do teu lado, o que você vai escolher fazer? Porque nesses anos de evangélico, como pastor, o que eu mais vi foi as pessoas optarem primeiro por pensar mal de alguém, se magoar com alguém, se vingar de alguém e se afastar. As pessoas não são verdadeiras o suficiente para confessar que elas têm um problema sério, porque na maioria das vezes, quando esses sentimentos entram na gente, eu tenho certeza do que eu estou falando. Nós não estamos orando, nós não estamos lendo Bíblia, nós estamos longe de Deus. Se você está me olhando agora e você está com o coração manchado, eu tenho certeza que você não está com uma vida com Deus, eu tenho certeza. Porque quando a gente está com uma vida com Deus, a primeira coisa que Deus coloca no nosso coração através do Espírito é: ora. Ora. Lembra que tu também já passou por isso? Ora. O olhar é bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados puros de coração, né? Misericordioso é o que olha com o olho do outro, né? Peraí, deixa eu me imaginar nessa situação. Puro de coração é com que intenção eu estou falando isso? Com que intenção eu estou fazendo isso? É o pacificador, é o pobre de espírito que entende que também já passou por algo parecido, ou amanhã pode ser ele. Vocês estão me entendendo? Agora vem um grande segredo. O que significa orar pelo espírito de revelação e o espírito de sabedoria? Paulo vai começar a explicar agora quais os efeitos dessa oração. Amém? Eu vou explicar para você detalhadamente como orar por isso. O que significa orar por espírito de revelação, espírito de conhecimento? Paulo vai explicar agora o que você pode ganhar com isso. Amém? Vamos ler. Vamos começar desde o 15. 1:15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando em minhas orações. Olha o que ele pede. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, tá? O que eu disse no último domingo foi que esse espírito de revelação e conhecimento não é conhecimento além da Bíblia. Não é aquelas revelações que o cara está no altar e aponta o dedo falando sobre o futuro para você. Não. Espírito de revelação e sabedoria, eu quero ler o significado para você, tá? A palavra sabedoria em grego aqui significa discernimento espiritual. O que é o discernimento espiritual? É o entender para que serve, da onde vem, o que é e o que não é. Para que quando eu vá praticar algo eu tenha
certeza e segurança. Quem é sábio é aquele que pratica algo sem dúvida. É aquele que tem certeza do que está fazendo, do que fala, do que é. A palavra revelação significa remoção do véu. É pegar algo que está escondido e mostrar aquilo. Paulo está pedindo, Senhor, se existe algo que ainda está coberto para essa pessoa, se existe algo do evangelho que essa pessoa não viu, que essa pessoa não conhece, dá um espírito de revelação. E não apenas faz ela ver aquilo, mas que ela consiga ter o discernimento, a sabedoria para usar aquilo. Olha que oração poderosa. Amém? Não é nova revelação fora das Escrituras, não é misticismo, não é uma voz interior autônoma. Senhor, me dá espírito de revelação e começa uma voz dentro de ti, começa a falar um monte de coisa. Não é isso. É o Espírito Santo iluminando o entendimento para compreender profundamente a verdade já revelada em Cristo. Sabedoria é a capacidade espiritual de discernir, conhecer, ter certeza. Revelação é a compreensão espiritual daquilo que Deus já revelou, mas que talvez você não viu que está revelado. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 2. Versículo 12. Olha só. Olha como isso aqui é muito importante. Acharam aí? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Olha que coisa interessante, nós temos um Espírito que nos faz entender as coisas reveladas por Deus e falar sobre elas. Automaticamente, você que está sentado me vendo e que tem dificuldade de entender e de falar sobre isso, não é um problema de Deus com você. É um problema de você com Deus. Essa nossa guerra carnal, de não conseguir focar, de estar dormindo, de estar desatento, de sentir preguiça, desmotivação, isso não é algo natural para aquele que é espiritual. Isso é natural para aquele que é carnal. Dentro de você existe um espírito, ele é o selo, a marca que te dá garantia de que você é salvo e ele quer te fazer entender. Nós não recebemos um espírito do mundo, nós recebemos um espírito procedente de Deus que nos faz entender. Amém? Mas para que eu entenda, precisa haver o quê? Ensino. Porque até aquele que ensina porque tem o Espírito Santo que o fez entender e deu o dom para poder ensinar. E a nossa grande batalha vai ser sempre a luta pelo ensino. A luta por entender a palavra. Qual vai ser a luta da carne? Isso é chato. Não precisa. Isso é demais. Eu quero que você abra comigo em outro texto. Lucas 24, 45.
Versículo 45. Quem achou, diga amém. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E ele lhe disse: está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e em que seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunho dessas coisas. Eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Olha que coisa interessante. Cristo abriu o entendimento. Repete comigo assim: foi isso que Deus fez comigo. Deus abriu meu entendimento. Aí sabe o que Paulo está orando? Senhor, abre mais o entendimento. Meus irmãos, eu sei que vocês sabem aqui. Eu sei que vocês sabem que nós não somos salvos por obras. Eu sei que muitos já sabem o que é justificação, o que é novo nascimento. Eu sei que vocês possuem conhecimento. Mas a partir do momento que você fala, tá bom, você cometeu um erro grave. Porque é justamente isso que Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso. Vocês precisam crescer. Eu sei que tem fé e amor. Mas eu oro a Deus para que vocês cresçam mais. Nunca é demais saber. Nunca é demais repetir o ensinamento. Nunca é demais ler de novo. Se vocês estão sentados aqui achando que já está bom, porque vocês fizeram um curso de membresia, porque vocês não precisam, porque vocês sabem tudo, está errado. Eu estou até hoje estudando a mesma coisa. Se eu for dar aula para vocês de Novo Nascimento, eu vou estudar de novo o Novo Nascimento. Eu já preguei a Epístola de Efésios 2 vezes e estou estudando de novo. Nunca é demais crescer em conhecimento. Nunca é demais que o Espírito possa mover dentro da gente, nos dando um espírito de revelação e sabedoria. Nunca é demais. O que é demais é orgulho. É achar que não precisa, que sabe tudo. É viver uma vida confortável, pecaminosa. Olhando as pessoas de cima para baixo. Não importa quantas vezes a gente tenha que ler sobre o Evangelho, estudar sobre o Evangelho, nós sempre iremos aprender um pouco melhor algo, algum canto, alguma quina que a gente não focou tão bem. Algo que não ficou memorizado. Por que isso, meus irmãos? Porque nós temos um Espírito dentro da gente que quer nos ensinar. Quer nos fazer entender. Sou eu que vou impedir o Espírito de trabalhar em mim? Pode trabalhar, Espírito Santo. Tu quer me ensinar? Então vamos lá, vou pegar minha Bíblia, vou pegar o livro, vou prestar atenção, vou anotar, vou conversar. Porque eu quero deixar o Espírito Santo fluir dentro de mim. É para isso que o Espírito Santo tem que fluir. Paulo vai explicar agora como é que Deus te dá um espírito de sabedoria e de conhecimento. Para Paulo, a única forma de Deus te dar um espírito de sabedoria e conhecimento é iluminando os olhos do teu coração. Repete comigo: iluminar os olhos do coração. Olha o que eu estou ensinando para vocês aqui. Se você é marido, você vai começar a orar pela tua esposa assim: Senhor, dar para minha esposa um espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do coração dela. Olha que coisa interessante. Por quê? Quando eu ensino a minha esposa, meu filho, quando eu falar ensinar, é você sentar para ler a Bíblia, é você conversar, porque a gente ensina na conversa, né? Você conversar sobre um assunto. Tem coisas que a minha oratória, a minha forma de falar, explicar, resolve. Mas tem coisa que não resolve. Porque a pessoa que eu sou casado é pecadora. Como eu sou pecador.
Tem coisas que é só o Espírito de Deus que vai resolver. E Deus vai fazer questão de te deixar totalmente dependente dele, porque tu não vai resolver. Tu pode dar presente, tu pode sair, tu pode fazer o que for, não vai resolver. Se os olhos do coração não forem iluminados. É o momento que a gente se prostra diante do Pai e fala: Senhor, eu não sou nada sem ti. Senhor, eu dependo totalmente de ti. Só o Senhor pode mudar a mente, só o Senhor pode mudar o coração, a forma de viver dessa pessoa que eu tanto amo. Quem está me entendendo? Todo mundo está me entendendo? Para que a gente entenda como Deus faz isso, a gente precisa ler o próximo versículo. Lá em Efésios 1, versículo 17 e 18. Vou ler o 17 de novo. Peço que o nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Vocês perceberam aqui? O espírito de sabedoria e de revelação é para o quê? Para o pleno conhecimento de quem? De Deus. Correto? Não é para o pleno conhecimento da vida dos outros. Olha, Deus me deu o espírito de revelação. É isso que te digo, não. É conhecimento de Deus, tá? Aí nós temos uma parada interessante aqui, porque olha como é interessante a gente estudar a Bíblia. Quem tiver com a versão NVI, vai estar escrito assim, ó. Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Quem está assim? Oro também. Levanta a mão. Tá. Uma coisa que é interessante. Quando eu estava lendo aqui, parece que Paulo fez dois pedidos, não é? Oro para que você tenha o espírito de revelação e sabedoria, e oro também para que tenha os olhos do coração iluminados. Não parece dois pedidos? Só que quando eu fui ler os comentários, eu percebi que em nenhum momento os comentaristas bíblicos tratavam como dois pedidos. Eles tratavam o versículo 18 como a explicação do versículo 17. Aí vamos para a pesquisa. Olha que coisa interessante. No manuscrito original, não existe esse verbo oro. Isso é acrescentado pela NVI para ficar mais fácil de entender. A palavra é igual está na Almeida. Tendo os olhos iluminados. É um particípio que a gente chama. O particípio é, no grego, o que dá continuação a uma seção anterior. Então, a melhor palavra aqui não seria oro também. Seria tendo os olhos. Então, eu vou reler para vocês aqui, ó. O mais correto seria assim, ó. Peço, no 17, peço que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Aí, tendo os olhos os olhos do coração iluminados. Então, essa é a melhor tradução para se usar. E aí eu lendo os comentários, falei, mas por que eles estão tratando como a explicação do próximo versículo? É quando você vai ver, você vai olhar no manuscrito original, você tem uma brechazinha, não tem a palavra oro. Mas a NVI decidiu traduzir assim para ficar mais simples, porque a palavra tendo confunde. Fica meio truncado a leitura. Por que isso é importante? Porque Paulo está dizendo o seguinte, a forma que você vai ter o espírito de revelação e de sabedoria para ter o pleno conhecimento de Deus é tendo os olhos do coração iluminados. Repete comigo, eu preciso ter os olhos do meu coração iluminados. Agora eu vou te explicar um pouquinho o que é esses os olhos do coração. O que significa esse termo, tá? Paulo ora para que a igreja tenha o coração iluminado. E ele explica o que passa a ser compreendido quando isso acontece. Como observa Stott, Paulo não pede novas bênçãos, mas pede percepção das bênçãos já existentes. Sabe o que Paulo deixa claro? Que o grande problema das pessoas, na maioria das vezes, não é falta de informação.
é falta de percepção. Por exemplo, você está aqui me escutando, correto? Você está tendo informação. Agora, essa informação tem que te dar uma nova forma de ver a vida, de sentir as tuas emoções, de pensar teus pensamentos. Para Paulo, a maior dificuldade está nisso. Muita gente sabe reproduzir igual um robô, mas não tem percepção. Mas o que seria essa falta de percepção? Quando tu está no mau dia, quando as coisas não saem como você quer, quando você está num momento difícil, é a tua percepção sobre quem Deus é, o que Deus fez por ti, que vai te manter firme, animado, focado, disciplinado e praticando o que deve ser praticado. Repete comigo, eu tenho um problema. Falta de percepção. É isso que a gente tem muitas vezes. A oração de Paulo vai justamente na falta de percepção. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Eu acabei de falar que nós somos predestinados, eleitos, e você está escutando isso, sabe o que acontece com você? Nada. Você fica pensando assim, poxa, o pastor fala, mas parece que isso não me alegra. O que me alegra mais é um celular, é mais dinheiro, o que me alegra mais é ter algum material. Eu não consigo ter essa percepção, eu me desespero. Parece que eu sou uma porcaria, nada vai dar certo, eu não tenho futuro. Sabe o que é isso? Falta de percepção. Falta de percepção. A maravilhosa e poderosa graça do Senhor não toca a tua percepção, é só uma informação. Quando Paulo fala para que Deus ilumine o teu coração, os olhos do teu coração, é porque na Bíblia, coração, toda vez que você vai encontrar na Bíblia a palavra coração, e muitas das vezes coração significa o íntimo do homem, significa a mente dele, significa as afeições dele, o sentimento dele. Então, olha o que Paulo está orando. Senhor, ilumina os sentimentos, os pensamentos, as vontades. Vocês estão entendendo? Por quê? É a partir dos meus sentimentos, é a partir dos meus pensamentos, é a partir do meu entendimento que eu enxergo o mundo. Quando você olha para alguém e decide não perdoar essa pessoa, é porque os teus sentimentos, o teu entendimento está sendo controlado pelo pecado. Aí tu enxerga errado. Então Paulo está orando, Senhor, traz luz, para que quando eles olharem para a vida, quando eles olharem para as situações, eles enxerguem de forma clara. Ele está pedindo para que seja retirada uma cegueira espiritual das nossas vidas. Porque quando nós estamos num estado de cegueira espiritual, o esforço que a gente tem que fazer para perceber as coisas é muito alto. Nosso presbítero Antônio, só ele sabe o quanto ele teve que aflorar o ouvido dele, a memória dele. Porque quando você não consegue ver, você vai ter que usar outras formas para enxergar. Só que no mundo espiritual não é igual ao terreno. Se você está cego espiritualmente, você está cego pela escuridão do pecado. Você vai enxergar o que o pecado quer que você enxergue. Vocês estão me compreendendo? Então, nesse exato momento, a tua esposa, o teu marido, o teu filho, pode estar enxergando o que o pecado quer que ele enxergue. E Deus precisa iluminar os olhos do coração. Aí você fala assim, tá, pastor, mas uma pessoa que é nascida de novo, não tem o coração, os olhos do coração iluminados? Tem. Só que como a gente é pecador, a gente começa a se envolver em situações, em pensamentos, e a nossa visão vai começando a ficar turva. Nossos sentimentos já não fazem a gente ver da forma correta, os nossos pensamentos,
as nossas vontades. Vocês estão me entendendo? Essa é uma oração muito poderosa. Porque não é a tua oratória que vai resolver esse problema na vida da pessoa que você ama. Já viu quando você, às vezes, sabe que está fazendo errado, mas parece que na hora do momento você esquece tudo? Você também pode orar sobre isso por você mesmo. Senhor, me dá um espírito de revelação e sabedoria. Eu preciso ter os olhos do meu coração iluminados todos os dias. É por isso que a pessoa, quando se converte, parece que ela está vendo tudo. Bum! Ela quer fazer tudo. Ela, nossa, é tudo maravilhoso, é tudo muito bonito. A graça do Senhor é algo extraordinário. Ela olha para o crente mais velho, ela fala, Deus me salvou, a graça dele. É o crente mais velho ora, amém. Aí o crente mais velho fala, isso é o amor do novo convertido, daqui a pouco isso melhora. Ruim é pra gente que usa uma palavra dessa, porque era pra gente estar desse jeito, se gloriando, olhando e falando, nossa, a graça me salvou, olha quanto pecador eu sou, olha como Deus me perdoou, nossa, ele me predestinou. E tem gente que acha isso chato. Aqui eu vou abrir um parêntese. Aí o teu marido fala sobre isso em casa. Tu acha chato, a mulher. Aí a mulher fala sobre isso em casa, o marido acha chato. Eu não preciso te falar o que é isso, né? Eu não preciso te dizer que tu tá errado. Eu não preciso te dizer que tu tá destruindo teu casamento. Eu não preciso te dizer que tu tá abrindo uma brecha para o inimigo bagunçar a tua casa, a tua vida. Chega a um ponto, gente, que a carnalidade é tão grande e os olhos do coração estão enxergando de forma dificultosa que você até se irrita quando fala de Deus. Se alguém te aconselhar, se alguém te chamar, se alguém falar, se tu vê alguém animado para fazer algo, até te incomoda. Essa tua raiva sobre o evangelho, esse teu incômodo. Não preciso nem te falar o que é, né? Vocês sabiam que o divórcio no meio evangélico, ele vai bater em 2 anos todos os recordes possíveis? Dentro da religião que preserva a família, o divórcio vai aumentar? Por que isso tem acontecido? Porque tem muito homem e mulher servindo o exército do diabo. Se achando na razão, amargurado, gritando, ignorante. Eu sei que vocês vão errar nisso, mas não é normal toda semana, né? Não é normal, gente. Não é normal a gente estar num ambiente, numa casa que não tem parceria. Já pensou ter medo de conviver com a mulher, com a esposa que eu casei, porque ela é a maior julgadora que existe? Já pensou ter medo de estar com meu marido porque ele é o maior julgador que existe? Vocês já pararam para pensar nisso? Aí você é um evangélico dentro da casa dos teus pais, tu é o maior julgador que existe. Nós estamos diante de uma oração poderosa que a gente pode fazer para os nossos filhos, para o cônjuge. Hendrick destaca que o problema não era a ausência de graça, mas falta de entendimento profundo. Foucault afirma que Paulo amplia o horizonte espiritual da igreja. Paulo agora já deixou claro para você o seguinte: quando você pede para que alguém tenha espírito de revelação e sabedoria do pleno conhecimento de Deus, é de Deus. Por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes a gente ora pelo marido ou pela esposa, porque a gente quer que ele satisfaça os nossos desejos. Você quer os teus desejos satisfeitos, do jeito que você quer, da hora que você quer, como você quer. Mas a coisa mais valiosa que você vai ter de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de um filho, é quando, apesar dos erros dele, ele ama a palavra de Deus, ou ela ama a palavra de Deus. É quando ele ou ela ainda lê, tenta te ensinar,
tenta explicar, tem paciência. Agora, a gente não pode ser tão endemoniado ao ponto de ficar com raiva e querer ser satisfeito os nossos desejos quando tem alguém querendo mostrar Cristo pra gente. Não tem como. Não tem como a gente virar as costas para os nossos irmãos em Cristo, porque a gente está com uma responsabilidade enorme de não querer orar e não querer vida com Deus e ficar com raiva dos irmãos que querem vida com Deus. Não tem como. Diante disso, diante de tudo isso, quando você for orar pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa, é para que dê espírito de revelação e sabedoria, não é para fazer os teus caprichos, é para que ele queira mais de Deus. A pergunta que eu te faço é, quando ele quiser mais de Deus, quando Deus ouvir tua oração, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido, tua esposa, começarem a querer mais de Deus, o que tu vai fazer? Ficar apontando o erro do passado? Ficar desmerecendo? O que tu vai fazer? Porque às vezes a mulher está aqui e ela orou para Deus dar um homem de Deus para ela. Aí Deus pega, dá um homem de Deus e começa a fazer. Ele não é perfeito, mas ele começa a interessar por Deus. Ela é o demônio na vida dele. Aí o cara orou, quero uma mulher assim, direita de Deus. Ela começa a ser de Deus, aí o cara é um demônio na vida dela. Vocês estão entendendo o que acontece? Você ora pelo filho, pela filha para se levantar. Na hora que Deus escuta a tua oração, você é a pessoa que mais aborrece, você é a pessoa que mais atrapalha. Aí você ora, Deus me dá um marido, me dá uma esposa, eu quero assim, olha para ti, é a pura treva. Não tem como, gente. Eu estou falando sobre uma oração intercessória, quando você for orar por essa pessoa. Quem vai ser o braço amigo? Porque essa pessoa, quando ela começar a se levantar e querer fazer as coisas, ela não vai ser perfeita. E aí? Agora, se você tem do teu lado alguém que lê Bíblia, estuda, tenta te ensinar, conversa com você, esclarece coisas em você, tem postura de descrente, pelo amor de Deus, seja homem ou seja mulher, você precisa se arrepender dos teus pecados. Porque a coisa mais triste que tem é ver casamento de crente terminando. E aí depois, a outra parte consegue um novo cônjuge e é feliz, e a outra parte fica olhando. Deus te deu um casamento, Deus nos deu os filhos, Deus nos deu amigos, vamos preservar isso. Vamos preservar isso, vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir para que Deus ilumine os olhos do nosso coração. Vamos orar isso, no pleno conhecimento dEle. Quantos de vocês já oraram por alguém daqui? Mas para ver o defeito a gente vê rápido. Quantos oraram? Quantos tiveram coisas que incomodaram no outro, em vez de orar para que Deus iluminasse os olhos do coração, preferiu pensar o que era errado? A gente faz isso em casa, quanto mais na igreja. Aí está esse ódio no teu coração, essa amargura, e tu acha que tu está certo. Você vai cair do cavalo, Deus vai te destruir. Se tu for filho dele, ele vai acabar contigo. E tu vai ter que reconhecer o teu pecado todo arrebentado. Quanto tempo eu tenho, pastor? Não sei. Só sei que Romano diz que enquanto Deus não faz nada, é porque a bondade dele está sobre você para te dar tempo para o arrependimento. Romanos capítulo 2. Quando alguém tem os olhos do coração iluminados, recebendo esse espírito de revelação e sabedoria do pleno conhecimento de Deus, 3 coisas vão acontecer com essa pessoa. Vocês podem olhar a Bíblia aí?
Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Já sabe que não é oro também, né? Tendo os olhos iluminados, né? Aí ele fala assim, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Primeira evidência de alguém que tem os olhos iluminados. Os olhos do coração iluminado. Quem tem espírito de revelação e sabedoria. Ele vai saber isso. Ele vai saber sobre a esperança a qual ele foi chamado. Olha o que ele fala aqui. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Repete assim, eu preciso conhecer a esperança para a qual eu fui chamado. Deixa eu explicar para vocês o que é isso, cara. Eu tenho falado para vocês há mais de 3 meses sobre isso. Olha só. Teologicamente, chamado, aqui é o chamado eficaz de Deus, né? É o momento que ele te chamou irresistivelmente e você creu e você está aqui hoje, tá? É esse chamado. Não é um convite frágil, é uma iniciativa que Deus teve de misericórdia e graça com você e te chamou, e você respondeu sim só porque é Ele que te chamou primeiro. Os comentaristas explicam que o chamado aponta para o propósito eterno de Deus. Liga esse chamado ao que nós temos em Romanos 30, dizendo que Deus chama, justifica e glorifica. Enfatiza que a esperança é futura. Então, olha só. O chamado é aquele chamado que a gente recebeu de Deus. Vocês estão aqui por causa que vocês foram chamados, correto? Esse chamado, ele dá esperança para a gente. Toda vez que eu falo de esperança, eu estou falando de futuro. Paulo fala que quem tem os olhos do coração iluminado conhece a esperança do seu chamado. Quando eu fui chamado por Deus, eu recebi de Deus promessas. E o que me faz me manter firme no meu chamado, além de Deus, é essa expectativa de algo que eu vou ter em Cristo. Toda vez que a palavra de Deus fala sobre esperança, não é alguém que está esperando assim, alguém já cabisbaixo. Sabe quando tu está esperando alguém que chegar? Estou chegando aí 5 minutos, a pessoa não chega, 10, estou dobrando a esquina, né? A expectativa, toda vez que a palavra usa esperança, é alguém que está na ponta dos dedos, preste atenção, olhando para o horizonte, assim mesmo, ó, chegando, na expectativa de que vai receber algo. O que Paulo quer deixar claro? Nós temos que conhecer qual a expectativa que nós temos que ter. Qual a expectativa de alguém que foi chamado tem que ter. A tua vida espiritual hoje tem alguma expectativa? Tu tá como alguém que está de saco cheio, entediado, ou tu tá com alguém que está extremamente animado, olhando o horizonte, sabendo, tendo a certeza que ele está chegando. Quando eu fico falando para vocês aqui, meus irmãos, eu estou dizendo que vocês são eleitos, eu estou dizendo que Deus é gracioso, que Deus perdoa os pecados, o coração de vocês tem que saltar de alegria. Se o coração não salta de alegria, se vocês estão a fim de ir embora, se vocês estão com sono, se vocês estão agoniando na cadeira, tem alguma coisa errada. Se vocês precisam de mais alguma coisa na semana de vocês para ficar alegre, é a atenção do fulano, é o carinho do ciclano, é o dinheiro do não sei o quê, é o emprego do não sei o quê, é que meu marido seja assim, é que a minha esposa... Se você precisa disso para ser feliz, você não conhece a esperança do seu chamado. Nós fomos chamados por Deus, sendo pecadores, e a esperança que nós temos é estaremos com Ele na glória. Amém? Amém. Posso ver um sorriso? Amém? Um rosto de quem entende seu chamado? Porque senão a vida cristã começa a ficar uma vida, parece que você está entediado. Quem está entediado, o que faz? Tenta procurar uma outra fonte de atenção. Cristão entediado tenta procurar
outras formas de se distrair. Quem está entediado? Vou colocar. O pessoal pulando aqui, né? Canhão de fogo. O culto não é um lugar para todo mundo ficar assim, oh, dança, luz, bum, bum, bomba. Não. O culto é para a gente falar assim, oh, Deus é gracioso. O que as igrejas usam hoje de luz, música, design, para todo mundo fazer assim, uau. O crente de verdade não precisa de nada disso, onde ele estiver. Se o lugar for bonito ou não. Se tem música legal ou não. Quando ele escuta que Cristo salvou ele, ele fica, ah, nossa. Vocês estão entendendo? A esperança do chamado significa que nossa história começou em Deus e terminará em Deus. Quando os olhos do coração são iluminados e você consegue entender essa esperança do teu chamado, a pessoa não vive dominada pelo medo do futuro. Cadê os solteiros? Tá com medo do teu futuro? Tu acha que não vai dar certo? Tá faltando essa oração para você. Você é casado, tem família, tá com medo do futuro, tá faltando essa oração. Nós somos guardados em Cristo. E até as repreensões que Deus vai nos dar, Ele nos guarda. Essa pessoa não vive dominada pelo medo do futuro, ela não se desespera diante das crises, ela sabe que pertence a um plano perfeito. Uma casa que entende a esperança do chamado vive com segurança espiritual. Uma igreja que entende isso não vive instável, não vive esgotada, desanimada, não vive entediada. Vocês sabiam que uma das coisas que mais pega o cristão é o tédio espiritual? Vocês sabiam disso? Ah, orar? Eu já orei. Ler Bíblia? Eu já li Bíblia. Você vai conversar com o pessoal no aconselhamento? Tu tá orando? Não, eu oro. Eu faço tudo direitinho, eu leio a Bíblia. Eu não falta nenhum culto, ela tá entediada. Você acha que isso é normal? Você lê, orar todo dia, ir para os cultos, tu acha isso normal? Isso é a coisa mais valiosa que nós temos. Aí tu tá entediado. Quero mais. Então, meu, vai Circo Church, vai pular para disfarçar o teu tédio. Quando eu não sei da esperança do meu chamado, eu não entendo que existe uma expectativa. Repete comigo, nós estamos em expectativa. Quem já ficou em expectativa quando vai viajar? A gente não fica em expectativa? A gente tem uns viajadores aqui na igreja. Você não fica em expectativa? Quando vai sair um filme novo, não fica expectativa? Quando você quer comprar algo novo, não fica expectativa? Aí você diz que serve a Deus e não há nenhuma expectativa. Repete comigo, quem tem esperança, tem expectativa. A parte mais difícil aconteceu, Ele nos chamou. Ele nos convocou. Nós só estamos esperando a vinda. A gente não vai perder. Essa história de, e se ele voltar, tu vai ficar? Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. Eu estou na expectativa. Segunda coisa que acontece quando você tem os olhos iluminados. Olha lá no versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Também as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Alguém aqui já teve herança de pai e de mãe? Já aconteceu de alguém aqui? Alguém já teve uma herança de que o pai ou a mãe deixou? Levanta a mão, por favor. Temos 2 pessoas aí, 3. Hoje em dia, for alguém que uma classe mais baixa, pelo menos uma casa, às vezes acontece, um valor em dinheiro, uma casa de uma baita de uma herança, né? Amém? Uma baita de uma herança. Então, poucas pessoas têm aqui herança, né? Tiveram herança. Geralmente, tem gente que... Quem nunca pensou quando era pequeno, ou depois de mais novo, se meus pais fossem ricos e eles deixassem uma herança para mim, eu estava feito. Alguém já pensou isso? É um pensamento que muita gente tem, é igual o pensamento de ganhar na Mega Sena, né?
A pessoa pensa, fica fantasiando, olha, se eu ganhar, eu vou dar tanto para fulano, tanto para ciclano, vou viajar, né? Fantasiando. Essa ideia de herança não é muito comum para a gente, tá? O brasileiro, ele não é acostumado a deixar herança, porque a gente vive numa economia difícil. Isso é muito comum para o americano, pessoas da Europa, que deixam herança para os seus filhos. Vocês sabiam que vocês têm uma herança? Vocês sabiam disso? Vocês têm uma herança. A Bíblia está dizendo que quando você tem os olhos iluminados, o coração, você tem certeza que você tem uma herança. Que herança é essa? A glória. Amém? A glória. Você tem uma herança, você vai estar com Deus, você vai ser tratado como um filho. Vocês não têm noção do que é isso, gente? Você não vai só ver Deus. Você não vai só estar no céu, você vai ser tratado como um filho que tem herança. Você sabe quem é outra pessoa que tem essa herança? Jesus, gente. Nós somos co-herdeiros com Jesus. Vocês têm noção do que é isso? Isso para mim é uma loucura. Eu fico pensando, meu Deus do céu, eu? Você, do jeito ruim que você tem uma herança. Quando nós estivermos com Cristo, nós vamos chegar com o status de filho que vai receber herança. Só que tem uma coisa muito interessante. O pai não morreu. Nós vamos receber herança em vida. Olha que coisa interessante. Melhor do que receber uma herança, porque a herança ela é acompanhada de um luto. No caso de Deus, a herança é acompanhada de relacionamento. Eu vou ver Deus. Se a gente não tiver com a mente nessas coisas, meus irmãos, nem se chama de crente, nem se chama de evangélico, não se chama de nada. Se a tua mente não está nessas coisas, cara, não era nem para a gente estar se chamando de cristão. Vocês estão entendendo? Não é, porque a nossa fé, ela fica viva a partir de um pensar o tempo todo nisso. É quando você deixa a palavra de Deus ecoar dentro de você. Paulo acumula termos: riqueza, glória, herança. Hendricks observa que herança ecoa a linguagem pactual do Antigo Testamento. Stott afirma que Paulo amplia a nossa visão do valor da igreja no plano eterno. Vocês perceberam que tem uma palavrinha bem aqui, ó? Lá no versículo 18, ele fala o seguinte: as riquezas da gloriosa herança dele, os santos. Repete comigo: as riquezas da gloriosa herança. Não é só uma herança, meu irmão. É uma rica herança e gloriosa. Você percebeu que no final ele vai usar uma palavrinha bem aqui, ó? As riquezas da gloriosa herança. Essa herança tem riquezas gloriosas de Deus nos santos. Sabe o que significa isso? Não é só teu. Essa riqueza gloriosa é na igreja. Então, às vezes, a gente acha que isso aqui é algo normal. Você não vem, você não fala com as pessoas, você desanima. Isso aqui já é um dos tesouros que você tem. Agora, a coisa mais burra da nossa vida é ter um tesouro e não usar ele, porque a gente não sabe o que é tesouro. Já pensou, você tem lá 1 milhão na tua conta, alguém te dá 1 milhão e tu pega assim, o que é isso? E você não sabe o valor que aquilo tem. Quando a gente não entende o valor, né, de estar com os irmãos, de ler a Bíblia, de ter o Espírito Santo na gente, de ser tratado como filho, de ter nova vida espiritual, são essas riquezas. Por que você vai estar no céu? Para que você vai querer estar no céu se você já está recebendo um pouco dessa riqueza aqui e você não gosta disso? Tu vive mal-humorado, chateado, angustiado. Para que tu vai querer estar lá?
Tu quer viver infeliz? Teu lugar é para outro lugar, então. Porque a gente fica caçando infelicidade, caçando infelicidade. Eu sei que a vida é difícil. Eu sei que tem dia que a gente chora. Eu sei que tem dia que a gente sente dor no coração. Mas coloca a tua mente nos tesouros, nas riquezas do céu. Para pensar um pouco nisso. Quer ficar triste? Fica triste pensando nisso. Chora, mas ao mesmo tempo pensando nisso. Luta, pensa nisso, luta contra essas coisas. Luta contra esse estresse, contra essa raiva, luta contra essa tristeza, luta. Eu passo os meus dias sombrios também, e é nisso que eu fico tentando pensar o tempo todo. Eu já cansei de falar isso que eu estou falando para vocês, para mim, várias vezes chorando. Eu sou filho de Deus, Ele me escolheu, eu já tenho riqueza aqui nessa terra, e meu coração tem que estar alegre nisso, eu não vou aceitar essa tristeza no meu coração. Sabe o Davi falando com ele mesmo? Porque te entristece minha alma. Já passei uma bela madrugada fazendo isso. Várias. Não se permita sentir uma dor e uma tristeza apenas por sentir para pecar contra Deus. Se for para ficar triste e chorando, fique triste e chorando, mas lute pensando nas riquezas que você já tem como filho de Deus. Lute, fale para você, cante, leia, converse, lute. Herança significa que aquilo que recebemos por pertencimento. É isso que significa herança. O que temos como herança? Perdão, adoção, comunhão com Deus e com os irmãos, vida eterna, participação na glória futura, redenção, predestinação, eleição, igreja, oração, Cristo, Espírito Santo. Nós somos ricos. Mas sempre observando, é nos santos. Olha que coisa interessante. Essa riqueza está sendo acessada onde? Com os santos, nos santos. Quem são os santos? São os servos de Deus. Essas pessoas estão aqui, ó. Isso só vai ser real na comunhão, no relacionamento. Você que não gosta de se relacionar com as pessoas, pensa só em você, você que é enjoado demais. Você que gasta mais energia para ficar chateado com as pessoas, pensando mal das pessoas, você nunca vai sentir essa riqueza. Olha o que uma oração pode conter. Você precisa orar sobre isso pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho. Agora, só tem uma coisa interessante. Tem que ter alguém que ensine. Não adianta só orar o que tu nem sabe o que é. Se o Espírito Santo quer te mostrar, ele lembra as palavras de Cristo, lembra? Na santificação, quem estuda é a gente, quem conversa é a gente, quem procura saber é a gente. Então, a tua falta de estudo, a tua falta de comprometimento, a tua falta de ensinar as pessoas, de conversar com as pessoas, vai gerar que essa oração aqui não vai passar de uma teoria. Vocês estão entendendo? Então, ensine para as pessoas à sua volta, converse com as pessoas à sua volta. Leia você, entenda. Para de achar que você sabe tudo, que você não sabe tudo. Você já esqueceu muita coisa do que você aprendeu. O que você aprendeu no curso de membresia, metade das coisas você esqueceu. Então, cresça, melhore. Que agora essa oração faça parte da nossa oração. Que a gente possa orar um pelos outros na nossa casa, na nossa família. Senhor, traz espírito de revelação e sabedoria, iluminando os olhos do coração. Senhor, para que a minha família entenda a esperança do chamado, para que entenda a riqueza da gloriosa herança que eles têm nos santos, na igreja. E por último, ele fala aqui no 19, e a incomparável, vou repetir, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Quem tem os olhos iluminados tem noção da incomparável força, do incomparável poder que o Deus que nós servimos tem. O spoiler do próximo culto é: sabe quem é o poder de Deus? Cristo Jesus.
Cristo é a coisa mais importante que nós temos. Ele é o poder de Deus. Cristo é o próprio Evangelho. O Evangelho, Cristo tem um poder maravilhoso. Pastor, então, alguém que entende o incomparável poder de Deus, o que isso gera na pessoa? Primeiro, gera amor pelo Evangelho. Ela quer aprender, entender, estudar, conhecer. E além disso, ela quer que esse poder afete outras pessoas. Ela começa a falar do amor de Deus. Alguém que não tem os olhos do coração iluminado não evangeliza. Aí você está entediado porque você não tem noção da esperança do chamado que você tem. Você está triste, encontrando um monte de defeito em tudo porque você não sabe o quanto já é rico e não tem noção do incomparável poder de Deus. Você não está falando mais de Jesus para ninguém. Quem está me entendendo? A palavra de Deus é maravilhosa. Amém? A palavra de Deus é maravilhosa. Eu peço a Deus que Ele ilumine os olhos do coração de vocês e o meu. Que a gente precisa aprender muito. Diante de uma palavra dessa, eu me sinto grato a Deus. Eu me sinto grato a Deus, porque como nós precisamos escutar isso, como nós precisamos lembrar disso. Alguém que é nova humanidade em Cristo é alguém que tem os olhos do coração iluminados. Eu espero que vocês saiam daqui orando pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã, pelo filho, pela filha, pelo marido, pela esposa. Vocês orem o que está escrito aqui. Amém? Porque muitos milagres vão acontecer. Mas lembrem, quando vocês orarem por essas pessoas, estejam dispostos a falar sobre o Evangelho para essas pessoas. Quando a gente fala do Evangelho para alguém, muitas vezes a pessoa não escuta. Ela fica com raiva, mas a gente vai continuar orando. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui, que eu guardei esse testemunho apenas para quando eu pregasse esse texto. Existe uma pessoa que eu orei aqui, esse texto, um ano seguido, sem parar, é o nosso presbítero Antônio. Eu lembro que uma vez a gente foi conversar lá em Santa Bárbara, na beira da piscina, a gente discutiu por um assunto divergente, que ele tinha um conhecimento de uma outra teologia. Quando eu saí de lá, eu orei, Senhor, aí eu pegava esse texto, eu orava. Eu tinha lido um livro do Nicodemos, que era uma análise de Efésios, e ele falava sobre esse texto aqui. Do jeito que eu estou falando para vocês, ele me ensinou. Eu orei por esse homem de Deus que está ali atrás, muito sobre o Senhor, ilumina os olhos do coração do meu pai, para ele perceber qual é o teu evangelho. E aí, Deus deu mais do que eu imaginava, que é ele que me cobra hoje em dia. Vocês estão entendendo? Então, eu orei muito sobre isso. Porque ele não sabe a sensação que a gente tinha, mas para mim, às vezes, parece impossível ele me escutar. Era a sensação que eu tinha, cara, não tem como eu falar com meu pai, ele é muito inteligente, ele fala muito bem, eu não vou conseguir falar com ele, porque eu tento falar com ele, ele é muito bom. E a gente conversava sobre divergências teológicas e eu também estava do início ali, meio que eu estava mais naquela, sabe aquela fase que tu quer brigar com todo mundo, né? Que tu descobre a teologia e aí todo mundo fica naquele jeito. Eu também não sabia me expressar direito, só sei que as conversas não deram certo. Até um belo dia Deus tira ele lá de Altamira, faz ele morar comigo 2 meses em casa, a gente começa a conversar. As conversas começam a render, e desde aí nós estamos aqui. Aquilo que faltava, os olhos, porque ele já tinha uma revelação de Deus, ele já servia a igreja, ele já amava as pessoas. Mas aquilo que eu falei para vocês, às vezes tem coisa que precisa ser revelado ainda. Tem um conhecimento que precisa ser adquirido. Às vezes você está nessa situação, você já sabe alguma coisa. Eu não duvido que você é salvo, como eu não duvidava que ele já era salvo, convertido e amava o Senhor, mas faltava algo ser revelado, que eu estava percebendo que Deus estava revelando para mim, eu olhava à minha volta. Quando eu comecei a perceber que eu estava orando por ele, meu avô, aí começou a minha avó, eu já estou orando por todo mundo também. Já está todo mundo aqui, graças a Deus. Eu orei muito por eles. Eles não têm noção o quanto eu orei e ainda oro. Essa oração não sai da minha vida. Eu oro muito pela minha esposa sobre isso, pelos meus filhos sobre isso. Vocês estão entendendo?
Mas tem dias que parece que quando você vai ensinar, você vai falar, você não consegue, você falha, aí você não sabe explicar da melhor forma, aí você não está no bom dia, parece que nada vai dar certo. Mas eu creio em um Deus que salva. Eu não sei quem Ele vai salvar. Mas no que depender de mim, qualquer pessoa que eu falar é um salvo. Eu acredito que pode ser salvo. Vocês estão me entendendo? Então orem pelo marido de vocês, pela esposa de vocês, estejam dispostos a conversar, ensinar, a falar. Amém? E você pare de ser amiguinho do diabo e ficar irritado quando pessoas estão animadas para te falar de Jesus. Para de ficar nessa vida de tédio, porque a vida cristã não é de tédio. É de quê? Expectativa. Porque nós temos uma esperança, nós fomos chamados para esperar a volta de Cristo. Você pode ficar de pé? Paulo não apenas ensinou verdades, ele orou para que a igreja as compreendesse. Repete comigo, não adianta falar e ensinar. Tem que orar. Ele nos ensina a orar assim. Pais devem orar, Senhor, dá aos meus filhos esperança firme do teu chamado. Faz os meus filhos entenderem que eles foram chamados e que eles devem ficar com expectativa. Faz eles entenderem as riquezas de alguém que tem uma herança como filho. Os maridos devem orar assim, as esposas devem orar assim. Paulo ensinou, lá em Efésios, do 3 ao 14, depois ele orou sobre o que ele ensinou. Por isso também nós precisamos orar. A conclusão final é que a oração de Paulo não é antiga, ela é permanente e atual. Se queremos mudança real na nossa casa, na nossa igreja, precisamos orar como Paulo orou. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, dá-nos esperança firme, faz-nos compreender nossa herança, sustenta-nos com o teu poder. Porque não existe transformação duradoura sem iluminação espiritual. Não existe iluminação espiritual sem palavra ensinada e oração de dependência a Deus. Amém? Amém. Então, isso é uma arma poderosa que vocês estão recebendo. Amém? Usem ela. Usem. Não se cansem de usar. Amém? Amém? Só não esqueça que quem que vai ensinar sobre eleição, predestinação, adoção, novo nascimento, quem vai ensinar para as pessoas isso? Você ama as pessoas à tua volta? É você que tem que ensinar para elas. Amém? Vamos orar para agradecer ao Senhor? Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor nos ensinou hoje. Obrigado por essa epístola maravilhosa de Efésios. Diante disso, nós queremos pedir perdão, porque muitas das vezes, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o quanto os olhos do nosso coração estão fechados ou no escuro. O quanto pensamentos, sentimentos, vontades, entendimentos completamente errados estão habitando no íntimo do nosso ser. Por isso que, como pastor, eu oro por mim e pela tua igreja, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Nos dá espírito de revelação e sabedoria para que a gente saiba qual é a esperança do chamado que nós temos. Para que a gente entenda a riqueza da herança que nós temos. Junto com os irmãos, com os santos, com a igreja, para que a gente entenda como é incomparável o teu poder. Poder que nos salvou, poder que nos guarda e nos mantém na direção. Nós não estamos servindo a um Deus fraco, que é pego de surpresa, nós estamos servindo a um Deus que é poderoso, que governa a história, que sabe tudo e nada pode fugir, Senhor, dos teus olhos. Obrigado. Que cada pessoa aqui na Frondas possa sentir isso. Alguém que está desanimado, entediado, alguém que está tentando esconder seu pecado, botando culpa em alguém, Senhor, que caiu por terra agora e que a gente chegue ao arrependimento. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria. O culto está encerrado. Dá um abraço.